Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? Bom dia. Bom dia, Claudiane. Bom dia, Jaile. Malta, tô aqui tentando ler seu nome, só consegui ler o sobrenome. Bom dia, Iralba. Bom dia, Nara. Pai do Senhor. Chegamos ao 34º dia, isso mesmo, Brasil? 34 dias. Deixa eu baixar um cadinho aqui o fundo musical. Silvana. Pai do Senhor, meu amor. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ilza. Vocês dormiram bem? Como é que foi a noite de vocês? Bom dia, Marli. Seja bem-vinda. Vamos orar então para a gente começar? O tema hoje está um pouquinho grande e a gente não pode perder tempo, mas está maravilhoso, gente. Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem hoje, né? Estão ouvindo bem? Ok, então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos por tudo, por este momento que estamos aqui, que temos de falar da tua palavra. Senhor Espírito Santo, pedimos ao Senhor que venha sobre nós, que enche-nos mais uma vez, que ative a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã, para que nós consigamos entender, Senhor, a sua vontade. Obrigada por tudo, nos usa, no nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é o nosso 34º dia, né? 34 dias, estamos aqui há 34 dias. E lá no livro, o tema lá hoje é Pensando como Servo. E nós estamos lá no módulo sobre um dos propósitos que Deus te criou foi para servir. Então está trabalhando todo esse formato do servir, né? E o Pensar como Servo vai falar muito de que até o seu serviço para Deus não pode ser pensando em si, ou seja, na sua recompensa, que você vai ficar conhecido por causa daquilo, nada disso. Tem que ser sempre pensando no outro, pensando no próximo, né? Pensando em fazer o melhor para o seu Senhor. Então esse é o tema lá hoje, mas nós vamos seguir aqui o nosso tema, que é para o seu propósito pessoal. Lá é o propósito coletivo, né? Leia o livro, a leitura está muito boa. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema: sua unção para o seu desígnio pode gerar grande condenação e desconforto aos outros. Você já entendeu que para viver plenamente o seu propósito, você vai precisar da intervenção do Senhor, não só no sentido de abrir portas, de fazer você alcançar, mas porque o seu propósito precisa de um milagre, precisa da unção. E hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso que eu amo, que é falar da unção do Espírito Santo, dessa vez, dessa feita para o propósito. E foi um tempo muito precioso para mim enquanto eu estudava ontem à noite para trazer para vocês, e eu espero que seja para vocês também, tá bom? Então, repetindo o tema de hoje: sua unção para o seu desígnio pode gerar grande condenação e desconforto aos outros. Traduzindo, resumido, a unção vai incomodar pessoas. Você vai ser perseguido por causa da unção, e eu tenho certeza que alguns aqui já provaram disso, tá bom? Então, o seu propósito exigirá uma unção especial. E eu preciso te dizer que nem todo mundo tem o mesmo nível de unção. Essa unção, ela vai divergir pela busca, tá bom? O tempo que você busca vai aumentar o nível dela, as fontes que você bebe, tá bom? Como você nutre aí a sua vida, mas também, dependendo do propósito específico, você precisa de uma unção específica. Bom dia, Beatriz, seja bem-vinda. Entendeu? Então, hoje, o tema de hoje, resumindo ele, é que a sua unção vai incomodar muita gente. Lembra da musiquinha? Um elefante incomoda muita gente, um crente ungido incomoda muito mais.
Glória a Deus. Então, seu propósito vai exigir uma unção especial, ok? A unção, o que é a unção? Ela é o poder de Deus dado para nós para remover fardos, julgos de cativeiros existente em nós e nos outros. Então, quando Isaías diz que a unção despedaça o jugo, ele já está traduzindo exatamente isso, o efeito, né, o para que é a unção. Então a unção, ela é o poder de Deus dado a nós para despedaçar, para desfazer o jugo, tanto em nós mesmos quanto em outros. Como você já entendeu que seu propósito não se resume a você, não se limita a você, então isso aqui está claro para você, que a unção não é para você, né? Embora ela vai quebrar o jugo em você também, mas ela será bem mais usada para servir a Deus, para a glória de Deus. Deixa eu passar o fio aqui, porque o carregador está dando mau contato e minha carga hoje está baixa. Então, você já entendeu que é para servir pessoas, ok? Então, nós vamos começar com 12 fatos importantes para entender a unção do Espírito Santo em sua vida. Você já entendeu que a unção é o poder de Deus, ok? Ela é de Deus, ela não é nossa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês antes dos 12 fatos é um conselho pessoal de algo que eu tenho testemunhado ao longo do ministério. Não se envaideça pela unção. Quando você começa a se envaidecer pela unção que carrega, você começa a perder o nível dessa unção. Você começa depois de um tempo, eu costumo dizer, eu já li em vários lugares, várias pessoas já confirmaram que Deus não tira, Ele não retira os dons, gente. Mas eu já percebi que a unção sim. Então, quando você se envaidece, quando você acha que é seu, que você é especial, né? Que é porque você tem alguma coisa ali e por isso Deus te usa de forma especial, você começa a ficar soberbo, você começa a tirar a glória que é de Deus. E a unção, ela vai sair de você. Então, você pode ficar uma pessoa boa na técnica. Exemplo, você já aprendeu a fazer. Você já sabe como comover o povo, você já sabe como fazer o povo se emocionar. E as pessoas podem achar que o fato de você mexer com a emoção, entenda, o altar está lotado disso. Gente com meios de mexer com a emoção das pessoas. E porque emoção e espiritual está muito ali perto e é mais fácil eu sentir a emoção reagindo do que o próprio poder de Deus, as pessoas vão enganar o próprio pregador, o próprio cantor, dizendo: gente, como você é ungido, como eu vejo Deus na sua vida, que unção é essa? E não é mais unção. Mas depois de um tempo isso vai ficando evidente. A técnica não vai sendo suficiente para manter você de pé. Então é o meu conselho pessoal, fora aqui do estudo de hoje: não se envaideça. Toda vez que Deus fizer, entenda, não é porque você merece, não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, é porque Ele é bom. E se não for através de você, vai ser através de outro, tá bom? Ele vai continuar fazendo, a obra dele não perece, porque a obra é dele e não nossa. Então, muita gente já me falou isso, não foi uma nem duas, foram muitas pessoas. E eu quero contar para você a nível da gente estar aqui num momento didático de ensino, tá bom? Se fosse eu ministrando no sentido de contar numa roda de amigos ou pregando, eu não falaria, porque eu não gosto de coisas que possam soar como um elogio próprio, como um elogio pessoal. Mas nós estamos aqui no momento didático, embora seja uma sala pública, ok? Então, muitas pessoas já me falaram que admiram muito a forma que Deus me usa e eu ser simples, e eu ser, na visão deles, humilde, né? E eu falar com todo mundo, e eu tirar foto com todo mundo. E não foi uma nem duas, foram várias pessoas. E eu me lembro que muito lá no começo, eu comecei a refletir sobre uma coisa e graças a Deus essa reflexão nunca se apartou de mim. Como eu posso me envaidecer por algo que é emprestado? Por algo que não é meu?
A maior insanidade de um vaso é começar a ficar soberbo achando que é dele. É como se você pegasse um carro emprestado. Você pediu o carro a um colega, um amigo emprestado. Foi para um lugar e começou a pisar nas pessoas por causa do tipo de carro que você está usando e você nem carro tem. E um dia descobrirão que você não tem. Vão saber que você não tem. Para mim é uma insanidade. É como se você fosse uma empregada doméstica e montasse um perfil na rede social com o apartamento da sua patroa, que é chique, que é lindo, que é numa rota onde só mora ricos, né, magnatas, e você montasse um perfil no Instagram como se a casa fosse sua. E você conhecesse pessoas mostrando a sua rotina como se a casa fosse sua, mas quando finalmente você se apaixona por alguém que se apaixonou por você por causa do seu perfil, como criar um relacionamento e essa pessoa descobrir que você só era a doméstica que cuidava da casa? Você tá entendendo? Diz pra mim se vocês estão entendendo. O que seria isso, gente? Uma tolice. A vaidade por algo que não é meu. Então eu tenho que trazer essa consciência o tempo todo para mim, que a unção e os dons não tem a ver comigo, ok? Embora eu seja portadora de uma promessa, embora escolhida, e você também é, ok? Mas o poder de Deus, a unção de Deus está disponível para todos que buscarem, para todos que quiserem. Então não é uma coisa única da minha genética que vem de mim, alguma coisa assim. Então me envaidecer por algo que não é meu, para mim, você pode pensar diferente de mim, tá tudo bem, mas para mim é uma tolice, porque é como se eu estivesse pisando nas pessoas por algo que eu não tenho, que eu peguei emprestado com alguém. Então eu tenho a consciência o tempo todo que é por causa dele, que é o nome dele. Toda vez que alguma coisa acontece, ou que alguém chega impactado pelo que ele fez, ou com carinho, porque acaba que a gente recebe o carinho do povo. O povo fica grato quando Deus usa você para ser canal de bênção, para tirar ele de um momento de dor. Mas toda vez eu reporto isso a Deus e eu falo: Jesus, eu tenho consciência que não tem absolutamente nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Se não fosse o seu nome, ninguém conheceria o meu, porque não é o meu nome, é o teu que vai à frente. Você está entendendo? Então você tem que carregar essa consciência para que a soberba não entre em você. Lúcifer um dia esqueceu que não tinha nada a ver com ele. Esqueceu a honra que era servi-lo tão perto. Nem todos os anjos têm acesso ao trono. Lúcifer tinha esse privilégio de chegar tão perto, de adorar de perto, de servir de perto, sabe? Ele tinha essa honra, esse privilégio, o privilégio de preparar a adoração, o louvor. Mas um dia ele se esqueceu que ele era criatura como qualquer outro anjo. E quando ele se esqueceu disso, ele foi transformado em um demônio, em Satanás. Então, em nome de Jesus, é um clamor que eu te faço. Nunca se esqueça que não é por você, não tem a ver com você. É por causa dele. Amém? É por causa dele. É o nome dele. A unção é dele, o poder é dele. Aleluia. Alguns vão carregar, sim, níveis maiores de unção que outros. Vão, isso é uma verdade. Porque Deus não é injusto. Se você busca mais do que eu, como que eu terei mais que você? Mas o céu está disponível, o Espírito Santo está na terra
basta você querer. Então, quando eu medito sobre isso, uma outra coisa me vem. Não só a questão de eu não me envaidecer pelo que Ele me deu, mas também de entender que quando eu encontro alguém que foi um guerreiro de Deus, sabe? Um desbravador, assim, nas regiões espirituais, alguém que marcou mesmo a história, eu tenho uma oração: Senhor, a unção não morre, faz de novo. Eu não tenho competição, porque se Deus está fazendo a mais na vida de alguém, provavelmente essa pessoa buscou a mais, acessou informações e lugares que eu ainda não acessei. E se é o Espírito Santo que dá, e se Ele mora em mim, é possível que eu também tenha. Ponto. Eu não preciso competir, eu não preciso enciumar. Gente, eu tô de férias, férias entre aspas, né? De ministrar na minha igreja, acabou janeiro e as férias se estendem. E olha que interessante, eu observei que eu vou ficar sem ministrar na minha igreja. A minha igreja vai me ouvir, na verdade, em março agora, por causa do dia 2. E eu volto a ministrar na minha igreja em abril, né? Porque iniciou-se uma campanha e depois também um outro estudo. E eu poderia ficar muito assim, caraca, são 3 meses, quase 4, num lugar que eu amo ministrar, que é a minha casa. Porque lá é diferente, é muito diferente a forma que Deus me usa lá e a forma que Deus me usa fora. Eu costumo dizer para eles que a comida sempre é muito fresca, né? Deus sempre me forja muito e exige muito tempo de estudo para apresentar a eles. Então, ministrar a eles acaba me tirando da zona de conforto, me exige crescimento. Mas olha que interessante, eu observei que diferente dos outros anos, principalmente dos anos onde eu tinha crise de identidade ministerial, eu me comparava, eu não me encontrava e eu sentia essa saudade do púlpito, né, esse vazio, assim, por me sentir talvez deslocada ou sem importância, porque era eu sendo tratada ainda na minha identidade. Pois é, Jair, Fábio, amiga. Eu observei que eu não estava sentindo falta. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. Fevereiro eu não tenho agenda, gente. Tô livre em fevereiro. Então, janeiro eu ainda ministrei umas 3 vezes fora. Isso é muito normal na minha agenda. Janeiro e fevereiro ser mais devagar. Meu março já está praticamente acabado, né? Então, meu ano começa em março. Mas eu não tenho nenhuma. Eu fui lá em fevereiro e falei, Jesus, não tem nenhuma. E aí, seria naturalmente, em outro tempo, em outra fase, eu ficaria em crise. A crise já não existe em mim tem uns 2 ou 3 anos, ok. Mas eu percebi que não tinha falta. Eu falei, gente, por que eu não tô sentindo falta? Tô estranha. Porque a falta é natural. E olha por que eu não tô sentindo falta, gente. Porque eu continuo fazendo o que eu faço aqui. Eu tô aqui com vocês. Eu não estou no púlpito, mas eu estou nos bastidores. Não estou no púlpito, mas como eu disse para vocês, terça-feira saí daqui para ir lá para atender uma cliente. E foi uma das libertações mais lindas que Deus já nos usou para fazer. Sabe? Aquela que é a transformação da vida imediatamente, pós ali. Aquela que você vê o inimigo perdendo o terreno mesmo. Então, o que eu entendo com isso? Eu quero partilhar isso aqui com você. A unção não se limita à oportunidade. Porque a maioria de vocês pensam, mas a minha igreja não me dá oportunidade. Mas como eu vou ter, como eu vou ser usado, como eu vou receber, como eu vou ministrar, se eu não tenho oportunidade? E você não precisa de oportunidade. Por quê? Porque a unção vai fazer acontecer independente da plataforma. Ontem à noite, eu atendi uma cliente lá dos confins da Bahia, online. E a unção estava presente aqui e presente lá. Foi incrível o que Deus fez ontem à noite. Então hoje, se a gente já tinha essa oportunidade de fazer antes do tempo da tecnologia, gente, hoje a gente tem muito mais. Você pode derramar na vida de alguém, independente do microfone, tá bom?
Então, não há vaidade em nós, você tem que entender isso, não pode haver vaidade em nós. Tem que ter a consciência que não é teu, que é emprestado. E quando você a recebe, não tem como esconder, porque as pessoas vão te procurar, não tem jeito, vão te achar. Em algum lugar você vai ser usado, ok? Se eu não me engano, foi John Wesley que foi proibido de ministrar na sua igreja, porque no seu tempo, né, havia muito racismo ainda ali nos Estados Unidos, e por ele ser negro, ele não tinha oportunidade. Gente, ele puxou uma carroça por meio do nada e foi pregar em cima de uma carroça, sem microfone, sem nada. E o que começou a acontecer? O poder de Deus começou a se manifestar. Cada ministração, todo o dia, era no mínimo 2.000 pessoas curadas. E agora, quem estava brigando por espaço na igreja, estava com a igreja vazia, porque o povo ia tudo para onde ele estava, no meio do nada, um terreno vazio, em cima de uma carroça. Você está entendendo? Então você não precisa ficar adoecido, porque eu estou falando isso porque eu recebo muita gente assim. Eu estou ferido porque a igreja só dá oportunidade para ciclano, beltrano, porque o pastor não enxerga o meu talento, porque você não precisa. Eu vou repetir o que já falei para vocês. O reino é pessoas. A forma de você servir a Deus é servindo pessoas. Então, aonde você servir pessoas, ali você está trabalhando para o reino. Ok? Ministrar na igreja é maravilhoso, mas ela é apenas uma plataforma que nos acessa várias pessoas ao mesmo tempo. Só isso. Mas aonde você for, é no seu trabalho, Deus te usar para uma pessoa, você já trabalhou para o reino. E a sua alma vem com esse regozijo. Então eu preciso sempre olhar para mim e ver, inclusive linka com o tema de lá, né? Do outro livro. Eu tenho que olhar para mim e ver se essa alegria minha do servir é de verdade do servir, ou é o holofote que o servir me dá. Porque se eu só sou satisfeita na plataforma da igreja, eu corro um risco de não ser porque eu amo servir, mas ser porque ali eu brilho, de ser porque ali todos me olham. Agora, se eu encontro alegria em estar em uma live às 5h59, um horário que eu sei que não atrai muita gente, mas eu sinto alegria independente do número da tela, se eu sinto satisfação de atender uma cliente, uma pessoa online, ninguém viu o que Deus fez, foi extraordinário o que Deus fez ontem, ninguém viu, mas se eu tenho a satisfação e o regozijo, porque eu fui útil na vida de uma pessoa, mesmo que ninguém viu, então sim, eu estou curada e encontrei a alegria do servir. Ok? Tudo bem até aí? Bora lá então, 12 fatos importantes para você entender a unção do Espírito Santo em sua vida. Fato número 1. A unção que atrai alguns aliena outros. E Jesus explicou isso. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra pai, e o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Muita informação nesse versículo, né, gente? Muita. Dói, é uma realidade que a gente atesta cada vez mais. E é uma coisa que fere muito, principalmente as mulheres. Porque meu marido não me apoia. Porque meu marido me critica. Porque foi só eu me posicionar e meu marido mudou completamente. Estava tudo indo bem, mas quando eu comecei a me posicionar, orar e jejuar, parece que ele está meio atacado. O que aconteceu? O próprio Jesus diz isso. Você vai olhar a história, e eu acho que se não tivesse essa questão familiar, não tinha graça, né? Quem é que vem de José, gente? Não é estranhos, é sua família, é seus irmãos. Isso está em Mateus 10, 34 a 36. Sua obediência ao Espírito Santo sempre atrairá
uns e afastará outros. Você já deve ter ouvido que pessoas te amarão por quem você é. E pessoas te odiarão exatamente pela mesma questão que outras pessoas te amam. E demorou para mim entender isso. Você se sente culpado, você acha que você está fazendo alguma coisa errada, você começa a achar que o problema está em você, que você é uma má pessoa, porque fulano, ciclano não gosta de você. Mas a unção que atrai uns vai afastar outros. E isso tem que estar claro para você. Esse é o fato número 1. Fato número 2. A unção em você forçará os outros a tomarem decisões. Algumas vezes serão as que eles não querem tomar ou expor. Isso é maravilhoso. E eu vejo isso aqui mais evidente em trabalho de libertação, gente. Em trabalho de libertação, isso aqui é incrível. A pessoa pode vir, ela veio até para o momento de confessar, ela quer oração por libertação e tal, só que ela é omissa. Ela tem vergonha de falar algumas coisas, né? Alguns pecados, ela olha, não tem como eu falar isso aqui para alguém. Mas diante da unção, ela precisa falar. Se ela não falar no momento que ela está consciente ali, no momento que ela cai possessa, ela vai falar. A unção vai obrigar a falar. Entendeu? Então, a unção em você vai forçar as pessoas a tomarem decisões, muitas vezes que elas não queriam, ou às vezes ter que expor situações por causa da unção que você carrega. E o autor aconselha você ler, ele não descreveu o versículo e eu não verifiquei, tá bom? Então anote aí, leia Atos, capítulo 7, versos 54 a 59. E Atos, capítulo 24, versículo 24 e 25. Tá bom? Ok? 3, fato número 3. O Espírito Santo usa a palavra de Deus como uma força que exige resposta. Então, a palavra de Deus, ela está linkada à unção. E é muito difícil você ver alguém ungido de verdade que não ama a palavra. Tá bom? Como eu disse, você pode encontrar sim, mas são técnicas, a pessoa já aprendeu a envolver as emoções, já sabe como fazer o movimento, como cantar, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, já que hoje eu estou no modo abre o baú da sinceridade, né? De secretos. Uma coisa que me chamou muita atenção no início do ministério, ainda há, né, uma acepção com o ministério feminino, mas eu queria saber o motivo principal, tirando a parte do machismo, né, que ainda tem, infelizmente. E uma das coisas que eu observei é que todo mundo via a mulher, a pregadora mulher, como a contadora de histórias e testemunhos. O Ministério da Mulher é marcado por isso. Ela vai contar uma historinha. Mas um outro fator começou a acontecer. O movimento feito pela mulher, ele é muito gesticular. Ele foi marcado por isso, porque as mulheres que iniciaram seu ministério, principalmente as que começaram nesse período que tinha meio que competir com os homens, né? Mostrar que elas também faziam para conseguir espaço, elas começaram a colocar muita pressão em um movimento forçado do que na própria unção. Então eu tinha, e eu, quando eu digo eu, tô falando da mulher, não é o meu caso, né? Eu tinha, né, como mulher, que mostrar que eu também sei, que também acontece. E é uma coisa que começou lá atrás, gente, me incomodar, e eu não tinha a ciência, né, clara do que me incomodava. E era exatamente isso, um movimento forçado ou um contar história. E eu falei com Deus, não, eu serei diferente, Pai. Eu quero mostrar que mulher domina a Bíblia tão bem quanto qualquer um. Porque a palavra está aqui. E o seu Espírito está aqui. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi... Primeiro que eu já amava a palavra, mas querer conhecê-la mais. Querer trazer para a igreja uma palavra que nutre ela. Eu não consigo ministrar sem a responsabilidade de saber que talvez eu não volte naquele lugar nunca mais.
E é a única chance que eu terei de ensinar aquilo que o Senhor tem me dado. Claro, tem a ver também com o ministério ser de ensino, sim. Mas num todo, independente do seu chamado, o compromisso com a palavra deve ser pela palavra. Você está entendendo? E Deus fazer porque a palavra e a unção em você é real. Não porque você forçou. Não é? Não porque você está ali de uma forma que vai forçar a acontecer alguma coisa. Mas que quando Ele quis fazer, Ele veio e Ele fez. E a única forma dele fazer sem o meu esforço de manipular as emoções das pessoas é se eu carregar a unção. E unção não é técnica. Unção é quarto de oração. Tá bom? Amém? Quarto, o Espírito Santo é o inimigo de toda a carne. O Espírito Santo é um inimigo de toda a carne. Então, uma das formas de eu receber a unção dele, porque a unção dele fala dele morando em mim, do poder dele, na verdade, se manifestando, não é apenas morando, é ele sobre mim, né? É o terceiro nível do Espírito Santo sobre nós. Então, Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que queres. Então, o Espírito Santo é um inimigo da carne. Ok, gente? Quinto, a unção que há em você pode intimidar pessoas em posição de liderança e poder. Eu não posso nem perguntar a vocês quem já viveu isso, né? Embora seu comentário não fica salvo na gravação, mas vai que, né? A unção pode intimidar pessoas em posição de liderança e poder. É triste, mas é uma realidade. Líderes enciumados, porque Deus tem usado alguém com a patente menor que a dele. Líderes questionando por que Deus faz através da ovelha e não através dele. Então entenda isso aqui. Quando você carregar um nível maior de unção, você vai ser perseguido. Não tem como eu poupar você dessa informação. Quer saber? Depois do Oi Filha, você vai sofrer algum tipo de perseguição. Não se assuste. Faz parte. Líderes hoje, eu percebo, tem chegado para mim muita gente ferida e com problemas espirituais. E muitos têm dito isso aqui. Meu pastor disse que isso não existe. Meu pastor não crê que demônios interferem na vida das pessoas. Meu pastor não tem conhecimento de incubos e sucubos. Diz que é super normal sonhar tendo relações sexuais. E a pessoa definhando, com os demônios sugando a energia dela. Meu pastor disse para mim parar de estudar, ouvir essas coisas. E isso vem do pastor enciumado, porque como que ele não conhece e o membro conhece? Olha o tanto de gente que passou por isso, gente. Gente, é isso que Davi passa com Saul. Cara, Saul é o rei, a coroa está sobre ele. O trono é dele. O país é dele. A riqueza da terra é dele. Ele é o rei. Mas agora que aquele menino matou o gigante, o mesmo menino que outrora tocava a harpa e ele ficava em paz, e os espíritos malignos saíam dele, na volta tem um cântico. E esse cântico
está exaltando Davi. Está mostrando que Davi, cá para nós o nosso tema, carrega uma unção maior que Saul. No mesmo momento, Saul vai se tornar um endemoniado a perseguir Davi sem intervalos. Esse é o cântico. Saul matou 1000, Davi 10 milhares. Era o cântico das mulheres. Cara, o fato de falar que Saul matou 1000 está dizendo que ele é um guerreiro. Ele matou bastante. Mas pera lá, tem alguém abaixo de mim matando mais do que eu? E detalhe, entenda o detalhe, Davi só tinha matado Golias quando o cântico acontece. Então, literalmente falando, não era uma realidade. Ok? Não era uma realidade. Mesmo no tempo já do exército, o tempo que Saul é rei e já teve guerras é maior do que o tempo que Davi veio e começou a batalhar. Mas há uma inveja, porque como que um novato, como que alguém menor, como que alguém que não está no trono vai carregar o que eu não carrego? Gente, os líderes que não incentivam a jejuar, porque eles não jejuam. Os líderes que falam para você não buscar dons espirituais, porque eles não têm. Os líderes que falam para você não se meter com o demônio, ficar com medo, porque eles têm medo, não têm autoridade. Os líderes que vão dizer que o mundo espiritual não é uma realidade, é porque eles são carnais. Você tem que entender isso, é uma realidade isso aqui. Então, a unção trará sim um desconforto a líderes, entenda, a todos os líderes não, a líderes não curados, a líderes não tratados, ok? A líderes narcisistas. Você olha para Saul e vê que ele é narcisista, gente. Há um espírito de loucura nele, que o narcisista é um espírito de loucura dominando a mente. Você vai ver que tem o dia da caverna, que Davi corta o pedaço da capa dele, e Davi fala, né, que poderia ter matado e não matou. Ele parece que se arrependeu. Ele diz bem assim, Davi, que Davi vai gritar de longe, meu pai, meu pai. Davi está dizendo, eu queria que o Senhor fosse um pai para mim. E Saul vai dizer, tu és, na nossa linguagem seria, mais crente do que eu. Tu és mais maduro do que eu. Tu és mais santo do que eu. A palavra dele foi, Davi, você é melhor do que eu. Porque eu queria te matar e eu te mataria. Se fosse eu ali na caverna, a situação contrária, eu te mataria. Tá livre. Aparentemente, quando você lê, parece que houve um arrependimento, um perdão, e não vai ter mais acusação. Davi pode ficar em paz. Gente, 2 capítulos depois, tá Saul com a tropa todinha atrás de Davi novamente. Você tem noção do que é isso? Então ele era invadido por esse espírito de loucura o tempo todo. Aquele espírito perturbador que vinha dominando ele lá, já era espírito de loucura. Então, ele é uma boa representação de líder narcisista. Medo de perder espaço. Só ele brilha. Ele é feliz só se ele tiver. Se a canção fosse para ele, tá tudo bem. Mas agora, e olha que a canção menciona o nome dele. Mas se a canção é para outro, e se principalmente parece que o outro fez mais do que ele, a intenção é de matar, gente. Você tem noção do que é isso? A intenção é de morte. De matar literalmente. Então a unção provoca isso. Uma outra coisa que eu posso falar que a unção provoca, que não está aqui no livro. Dependendo do nível de unção que você carregar,
quando você lida com pessoas possessas de demônio, elas vão te atacar. Não rangendo dente, com voz estranha, mas em perseguição, com muita ira de você, com muita raiva de você. Por quê? Entenda, são duas casas portando espírito diferente. Na casa daquela pessoa possessa tem demônios. Na sua casa tem o Espírito Santo. Vocês dois chegam no mesmo ambiente, vai dar o quê? Conflito. Você chora, você acha que é uma perseguição pessoal. O que eu fiz para fulano? Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso aqui. Um tipo de perseguição que você se põe a perguntar: o que eu fiz? Eu não entendo a razão. O que aconteceu, meu pai? Tava tudo bem, eu não falei nada. O que houve aqui? Tô perdido. É que o que você carrega não combina com o que o outro carrega. E isso vai estressar, não é nem a pessoa, é os espíritos dentro dele. Tá bom? Então, fato número 5, a unção que há em você pode intimidar pessoas em posição de liderança e poder. E o intimidar não significa que ela vai ficar só intimidada, significa que ela também pode reagir te atacando. Ok? Inclusive, uma moça, ela foi batizada com o Espírito Santo dentro de uma igreja tradicional. E ela, mesmo não querendo, a igreja estava, os jovens, ela é jovem, os jovens se cortando, muitos casos de jovens se cortando, de jovens pensando em suicídio. O estado que ela estava a juventude toda. Jesus libertou ela, depois de libertar, encheu ela, deu ousadia e batizou ela com o Espírito Santo. E olha como que acontece, não é que a pessoa quis mostrar, simplesmente era uma célula de jovem e a liderança deu oportunidade para que ela trouxesse a palavra numa reunião de jovem, normal, numa casa. Só que agora tem unção. Os jovens começaram a chorar na ministração, pediram ela para orar por ela e alguns começaram a dizer: eu não sei o que aconteceu com você, mas eu quero que aconteça comigo também, você está diferente. Ela ficava, gente, mas falando pra gente, nem eu sei falar o que é diferente, porque pra mim eu fiz normal. E agora os jovens estão dizendo que abraça ela e melhora, estão dizendo que querem que ela ora. Aí ela começou a colocar a mão para orar normal, ela ainda não sabia fazer nada, mas a pessoa começou a cair porque estava carregada. O que começou a acontecer, gente? Perseguição. Muita perseguição. Eu já até falei com ela: vem pra cá pra gente te abraçar, te acolher. Mas ela mora longe, mora na serra. Vocês estão entendendo? Então a unção vai incomodar. Você tem que entender isso. O versículo desse ponto está em Atos 24 e 25. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúcila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por que agora vai-te? E tendo oportunidade te chamarei. Então ele chama para ouvir, e assim que Paulo começa a falar, ele manda embora. Vai embora. Outra hora eu te chamo, porque essa unção incomodou. Tá bom? Bora pro ponto 6. A unção pode gerar problemas quando outros forem intimidados por ela. A que Paulo tinha foi tão intimidadora que Félix o deixou preso. Então não foi apenas mandar embora. Versículo 27, ele manda prender Paulo por causa da unção que carregava. Ok? E aí nós já falamos junto à liderança, já entendeu isso aqui junto. Então eu quero ler o ponto para você. O livro de Atos está repleto de biografia de campeões. Estevão foi um deles. Ele estava cheio de fé e poder e fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. De fato, ninguém poderia debater com esse servo de Deus com sucesso.
Se não pode debater, vão fazer o quê? Bora matar. Vamos matar. A tentativa de matar é calar a unção, gente. Entenda, por isso que há perseguição. Porque se eu não consigo o mesmo, e eu fico brava com isso aqui, gente. Porque eu não consegui o mesmo que você no sentido financeiro, beleza. Não é motivo de perseguição, mas beleza, estou trazendo numa questão material para que você me entenda, né? Eu não tive a oportunidade que você teve, eu não vim da família que você teve, que você veio, eu não tive a oportunidade de fazer a faculdade que você fez, então ok ter uma competição dentro de mim e eu achar que eu tenho que me livrar de você. A gente tem que mudar de lugar porque não dá para ficar junto. Cara, mas a unção está disponível para todo mundo. O Espírito Santo está na igreja, está na terra. O véu do templo foi rasgado. Por que é que a pessoa não se põe a buscar, a pagar o preço, e sim a perseguir o que carrega? Vocês entendem como é maligno? Porque se fosse uma admiração ou uma vontade de ser usada igual, a pessoa iria buscar. Mas como ela não tem, ela precisa calar a boca do que tem. Por isso é maligno. Porque entra na categoria de quê, gente? Inveja. Vocês estão entendendo? Entra na categoria de inveja. E a inveja, ela é terrível, a inveja espiritual. Porque você pode buscar, vai pagar o preço. Deus não faz acepção de pessoas. Só que é mais fácil matar Abel do que endireitar o coração e apresentar a oferta como primícia, como Abel fez. Você entende que é desde lá da origem da humanidade? Desde quando o pecado entrou? Deus aceita a oferta de um, rejeita de outro. Já sei como é que eu vou resolver, vou matar. Aí só vai ter ofertando. Meu Deus, gente, essa competição na igreja é o espírito de Caim. É o mesmo espírito que regeu, que dominou Caim. Onde eu acho que matar, que tirar, que fazer o outro se abater e desviar, é melhor do que olhar para o meu coração, endireitar ele e apresentar a melhor oferta. Porque matando só fica um. Uau, isso é forte, gente. E eu nem posso aprofundar nesse ponto. É muito forte. E precisamos olhar para o nosso coração. Porque aqui a gente tem o risco também de nos tornarmos como Caim. Falar de você na posição do que tem unção e é perseguido é um nível. Mas você já olhou para você para analisar suas emoções? Você tem o hábito de confessar ao Senhor: Senhor, olha para o meu coração como está sujo, como está feio. Limpa ele, eu não quero ser assim, eu quero um coração igual ao teu. Senhor, eu estou sentindo ciúme, estou me sentindo pequeno diante de fulano. Isso é maligno, eu não aceito. Tira de mim, Senhor. Você já teve coragem de orar assim? Porque se você não teve, o risco de você se tornar um Saul ou um Caim é muito grande. O sentimento é o mesmo, está na terra. Amém? Bora lá. 7º. A unção é a recompensa pelo comprometimento com Deus e a busca por Ele. Um compromisso sempre nasce de uma convicção e sua obediência gera inimigos. Oh, aleluia! Então a perseguição aqui não é pessoal, no sentido de que você tem alguma coisa, fez alguma coisa para essa pessoa. Mas é porque a unção que você tem é a recompensa pelo tempo que você passa com Deus. Você só passa tempo com Deus pela convicção que você tem. E por causa disso, da sua obediência a Deus, você vai ter inimigos. Vai gerar inimigos. Oh, aleluia. Aleluia. Isso é muito profundo, gente.
Vocês entendem porque desde o princípio eu tenho falado com vocês. Tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu tempo com Deus. Ela te trará recursos, inclusive. A unção vai te gerar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que eu não falei aqui em live. E eu acho que talvez eu nem deveria. Mas tudo bem. Depois vocês me defendem. Deus não tem filhos prediletos, você sabe disso. Deus não faz acepção de pessoas, você sabe disso. Só que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, para perdoar e para liberar a sua unção, o seu poder. Se você quiser, se se arrepender, Ele te perdoa, te salva. Se você quiser o poder, Ele te dá o poder. Ele te enche se você buscar. Só que tem sim pessoas com privilégios na hora de pedir a Ele quem carrega a unção. Os que carregam a unção, não há pedidos que lhes são negados. Vocês estão entendendo? Não dá pra falar muito sobre isso aqui, porque eu tô numa live pública. Mas quem carrega a unção tem sim prioridade na fila de pedidos. Então, debaixo da unção, você pode gerar e pedir qualquer coisa. Então, a unção, ela não é apenas a ferramenta que te enche para servir no reino, mas é nela que está o favor de Deus, inclusive para te prosperar. Aleluia. Só que você não a pode buscar com esse intuito. Você ama a presença, quer a unção para servir, aprende a proteger e cuidar dessa unção, e porque você protege ela, quando você pede, o céu te responde. Vocês estão entendendo? Outro nível. Outro nível. E aí eu entendo que quem não entende vai perseguir. Porque parece mesmo que essa pessoa é filhinho preferido. Só que agora ele não está pedindo como filho mais. Ele está pedindo como guardião dessa unção na terra. Vocês estão entendendo? A Bíblia está cheia de exemplos disso. Mas não dá para falar aqui. A mente pequena e religiosa não nos permite falar aqui. Quem sabe haverá tempo da gente falar no Oi Filha. Tá bom? Quem sabe? Bora lá? Então a unção, gente, ela é a recompensa do seu tempo de busca. Ok? Se você buscar, você recebe. Você não precisa invejar ninguém que tem, só busca. Minha oração tem sido: faz de novo, Jesus. Gente, eu estou perseguindo a unção, perseguindo mesmo, a unção do Espírito Santo, mas que uma mulher carregou e ela já morreu. E eu fiquei caçando alguém que carrega essa unção, que recebeu uma impartição nela, que é vivo ainda, alguém que recebeu dela, e essa pessoa partiu para outro, para ver se eu acho. Alguém que foi diretamente dela, sabe? Mas a mulher morreu. E qual tem sido a minha oração? Senhor, eu sei que a unção não morre, ela é tua. Espírito Santo, eu sei que a unção não morre. Faz de novo. Faz de novo. Oh, aleluia. Faz de novo, Senhor. Eu não preciso ficar aqui olhando
Nossa, em 1970 e pouco, como Deus fazia, como Deus curava. Hoje o poder não funciona mais. Gente, por muito tempo isso foi meu comodismo, de acreditar no que se pregava, que hoje Deus não faz mais porque Ele faz mais em países que é para salvação. Então, como aqui, né, tem muita igreja, não precisa. Ele não faz mais porque a Bíblia já foi escrita, então não há necessidade dele se revelar mais. Ele não faz mais porque o pecado abundou demais, então ele não faz mais. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu me acomodei nisso por muito tempo até entender que não, gente. O poder é para todos. Ele só precisa de pessoas famintas por mais dele. Vocês estão entendendo? Pessoas famintas por mais dele. E ele fará de novo. Porque o poder é dele. Ô glória. Oitavo. Eu não sei pra vocês, mas eu tô amando o tema de hoje. Eu amo falar do Espírito Santo. Oitavo. A unção pode aumentar poderosamente, de forma que você possa ver coisas acontecendo no mundo vindouro. A unção sobre Estevão era tão poderosa que ele viu o paraíso. E aí Atos 7, 55, 56 vai narrar, né? Estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A unção vai trazer a você, vai aumentar poderosamente a sua forma de ver as coisas acontecendo no mundo vindouro. O que vai ser aqui ativado, gente? Os dons espirituais, visões, palavras de conhecimento, sonhos proféticos, por causa da unção. E você começa a ter ciência muito clara do futuro. Deixa eu tentar contar uma coisa para vocês meio que em código, né? Porque essas coisas não dá para falar aqui muito claro. No período da eleição, eu sonhei com o resultado, como foi, com a causa e a porcentagem. Eu acordei assustada, já falando. Eu sonhei na semana, no meio da semana. E eu disse: gente, vai acontecer isso e isso. Não aceito, eu rejeito, não tem como, não. Deus não permitiria chegar ao segundo turno para isso, bababá. Falei, gente, o sonho foi muito claro, eu via um número, é uma coisa que eu não sou muito atenta a essa área, sabe? Falei, eu vi a porcentagem, eu vi o resultado, sabe? Aconteceu exatamente. Só que tinha um detalhe. Como é que eu falo isso, Senhor? Me dá a sabedoria de falar em código. E abre o entendimento do povo para que o povo entenda. Após isso, tipo 2 dias depois, eu sonho de novo. O resultado é o mesmo. Só que agora nós estávamos correndo de um lado para o outro desesperado, porque nós tínhamos pouco tempo para guardar comida. Pouco tempo a gente teria. E quando eu contei, eu também olhei de forma racional, eu falei, não, impossível acontecer de janeiro e fevereiro já está em falta. E eu falei, gente, esse início da falta será no segundo ano. Se você pesquisa mais o que a mídia aberta divulga, você sabe. Acho que eu falei demais até aqui. Então Deus me mostrou o resultado, como seria, tudo que você puder imaginar. E depois a consequência vindoura. Ok? Que bom que deu para entender. A parte do guardar,
porque eu não vou repetir a palavra. Não podemos falar isso em rede aberta. Mas se você pode, comece. Comece. Meu esposo é super contra essa parte. Mas esses dias eu conversei com ele e falei, você está pensando só no sentido de que, exemplo, ele não aceita nem a possibilidade de imaginar que os que creem que a igreja vai passar grande tribulação estejam certos. Ele não gosta nem de estudar isso. Falar já irrita ele. E eu sou curiosa, né? Eu estudo tudo, né? Falei, não, a gente tem que estudar as duas linhas, vai. Vai que um de nós está errado. Tem que estar preparado para as duas fases, duas possibilidades. E aí, quando fala dessa parte, essa parte que você escreveu, a Ângela escreveu aqui, ó. Tá bom? Quando se fala dessa parte que a Ângela escreveu aqui agora, ele sempre linka muito a grande tribulação. E eu falei, cara, você não está tentando que o arroz em alguns lugares já está a R$50? Tem lugares no Brasil que já chegou a esse valor. Você está achando que não pode, que não é para se preparar porque você crê nesse arrebatamento secreto que chegará antes da grande tribulação. E ok, é a nossa crença. Nós cremos, esperamos Jesus voltar dessa forma. Só que vamos meditar sobre princípios de dores. E vai eu aqui saindo do tema para outro, gente. Olha a minha hora. O que é o princípio de dores? Jesus compara dores de parto. Falei, cara, a dor de parto não acontece no dia de ganhar. Antes existe a contração de treinamento, que começa na 20ª semana, 5º mês de gestação. A mãe de primeira viagem até acha que ela vai ganhar antes do tempo, porque ele quis dizer o seguinte, isso já existe há muito tempo. Falei, o princípio de dores era contração de treinamento. Só que à medida que vai se aproximando a hora do parto, a dor aumenta. Ela vem em tempos menores, o intervalo é menor e a dor é mais intensa e mais longa. E então, depois dessa conversa, eu lembrei desse sonho. Eu falei, cara, Deus nos alertou. Nós dormimos e moscamos por 1 ano. Porque ele falou exatamente isso, vai acontecer e vocês terão pouco tempo para isso aqui. Eu lembro que eu até passei no grupo da igreja, mas ninguém se atentou a essa parte. Vocês estão entendendo? Amém, né? Que eu já falei demais. Quem é inteligente pegou. Ok? Precisa, gente. Tem uma coisa que eu aprendi e que esses dias alguém falou pra mim. Você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E quando Jesus fala disso na Bíblia, prudência fala da antecipação. E o crente ele é muito desprovido disso em várias áreas da vida. Ele espera a coisa acontecer para ele começar a agir. E quando a coisa acontece e você vai agir, às vezes você não tem recurso, porque você não se preparou para aquilo. Nós aqui em casa, ele tem um hábito de fazer compra, não fazer compra, né? De comprar quando acaba. Então é assim, acabou o arroz, hoje compra arroz. Acabou o feijão, compra feijão. Acabou o óleo, compra o óleo. Tá na hora do almoço, e acabou o sal. O menino corre lá na venda, compra o sal. E isso sim, há anos. Já tentei fazer de várias outras formas, mas resolvi parar de gastar minha energia. Tá tendo, né? Tem ali o recurso, acabou, comprou, tá de boa. Eu não tenho falta de nada, mas se você chegar de surpresa na minha casa, eu não tenho como fazer um bolo pra você. A não ser que eu vá na venda comprar material, porque eu nunca tenho ali. Porque compra, se acabou. Entendeu? Sua casa tá velha. Só que quando chegou a pandemia, gente, eu vi o quão desprovido a gente estava. O nosso recurso não era guardado, era chegando. Assim que tudo fechou, nosso armário está vazio. A minha fonte de renda é as ofertas
que a igreja me dá voluntariamente. Não tem agenda, não tinha oferta. A fonte secou imediatamente. Secando imediatamente, não tinha comida. Eu não estou falando de meses depois, de um ano depois a gente em falta. Eu estou falando que na mesma semana. Vocês estão entendendo? E aquilo me chamou muita atenção sobre essa questão da gente estar pronto também, ser prudente também, principalmente quem tem filho. Claro que, como filha do pai, como alguém que o pai protege, ele socorreu. Na semana que foi fechar tudo, antes de fechar tudo, uniu com a igreja, veio para a igreja um moço que tinha uma mercearia e ele nos sustentou durante toda a pandemia, gente. Não faltou nada. Chegava caixa fechada de comida lá em casa. Sabe? Deus sustentou mesmo. Foi provisão de socorro. Eu lembro que eu falei bem assim, gente, no tempo que era pro meu armário estar zerado, na verdade não só o armário, nós estávamos com fome, era quando meu armário estava cheio, transbordando. Eu dei muita comida na pandemia, eu socorri muita gente. Muitas famílias eu socorri, você não tem noção. Porque o pai trouxe para minha casa para que eu tivesse socorro. Mas porque o pai protege esse que carrega a unção. E o filho fica na dependência dele. Mas falando no sentido de prudência, nós fomos totalmente imprudentes. Vocês estão entendendo? Porque nesse caso, gente, não foi uma coisa extrema que todo mundo estava zerado. Esse comerciante conseguia vender, reduziu, sim, mas conseguia vender, tinha ali seu estoque. Mas e não um caos maior, gente? Amém? Então eu já falei demais sobre isso, que não pode falar em rede aberta, tá, gente? Que número que eu parei? Acho que foi 8, né? Isso. A unção, o 8º a unção aumenta poderosamente a forma que você possa ver coisas acontecendo e no mundo vindouro também. Então, essa visão que Deus vai te dar não é só do mundo espiritual. Exemplo, Estevão estava vendo o céu aberto, ele estava vendo então o mundo vindouro, o mundo espiritual. Mas, como eu contei o exemplo para vocês, Deus vai te revelar coisas futuras que vai acontecer na terra. Ok? A unção traz isso para você. Depois você me defende, tá, Ângela? Ela tá aí, obrigado por ser usada em rede social. Vocês me defendem, gente. 9, bora lá, 9. A unção pode enfurecer os outros e provocar um ataque contra você. Já falamos disso. Pessoas te odiarão só por causa do que você carrega. Ai, gente, eu sofro isso de vez em quando. Ou de vez em sempre. Demorou anos para mim saber o que era. Muitos anos para mim saber. Até que eu percebi que quando eu mudava de cidade, se levantava outro. E como que alguém poderia se levantar, às vezes com a mesma intensidade de perseguição, de ódio, de marcação, se não me conhecia? Tem algum problema. Primeiro eu comecei a achar que o problema era eu, né? Eu tenho um problema comigo. Foi quando eu fui desistir do ser humano. Ninguém me ama, ninguém me quer e todo mundo me odeia e eu devo ter um problema muito grande, então eu vou ficar escondida. Mas é exatamente isso. A unção vai provocar essa ira nas pessoas contra você, vai enfurecer, tá bom? E foi o que aconteceu com Estevão. E aí o autor coloca aqui 3 pontos. A unção não atrai todo mundo, grave isso. A unção atrai, tá bom, gente? Mas ela não atrai todo mundo. A unção intimida e a unção enfurece e agita. Isso, não é fácil carregar a unção. Tem um preço, né? Então a unção não atrai todo mundo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para te dizer que a unção também atrai. E no sentido ruim da coisa. Como assim, gente? No sentido ruim da coisa. Existem pessoas, desculpa a sinceridade, muito feia, que porque é usado, atrai muitas pessoas do sexo oposto. E essa pessoa, por ser muito feia, ela não teve muitos elogios na vida. Ou porque ela é um pouco feia. Ela não teve muitos elogios na vida. Agora,
portador da unção, casado, de repente, um monte começa a saricar. E a pessoa se ilude achando que é a beleza dele ou dela. Porque a unção atrai não só pessoas atraídas pela unção para receber, para ser curado, mas você tem que entender que é como uma vasilha atraindo mosca. E você se acha o cara ou a cara, mas é um monte de mosca ali rodeando. O dia que você cair, sua feiura volta. E alguns se enganam achando que, caraca, olha o nível, olha o que apareceu pra mim. Olha esse elogio aqui. Olha essa bandeja, essa oferta. Tô por cima da carne seca, tô podendo. E é unicamente o inimigo querendo tirar essa unção de você. Tá bom? Então não se engane. A unção repele, mas ela também atrai. E ela atrai tanto gente necessitada dessa unção para receber, para cura, quanto gente mal intencionada, enviada por demônios para te derrubar no pecado. No pecado. Falando claro aqui no adultério, tá bom? Na fornicação. Muito, acontece muito. Você tem que entender isso. Que a unção atrai. Ok? Então não se engane, se proteja, se guarde, não se envaideça. Quando você entender que não tem a ver com você, que é a unção e que é o inimigo querendo roubar a sua unção, você consegue se blindar, inclusive de alguns elogios. Tá bom? Bora lá? 10. A unção é a santa presença e o poder de Deus que forçam a natureza pecadora do homem a ser revelada. Então, eis um dos motivos que você vai ter inimigos, porque a unção em você força a revelar a natureza do outro. Tá entendendo? E ele não quer que isso seja revelado. 11. A unção é a luz que mostra onde a escuridão está escondida. Trevas e luz não combinam, né? Então, por isso você vai ser perseguido. Você entendeu que tem mais perseguição do que bônus aqui no negócio, né, gente? Brincadeira, os bônus valem a pena. Não quero te assustar. 12. A unção é o conhecimento de Deus que expõe a ignorância e o erro ao seu redor. E aí eu vou ler o versículo para vocês. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos. Uau, ninguém lê pensamento? A palavra é apta para discernir pensamento e a intenção do coração. Aleluia. Glória a Deus. Então você entende já por que vai ter perseguição. Porque essa unção vai expor, gente, toda a ignorância, todo o erro, todo o pecado. Olha, na nossa igreja teve gente ano passado que foram confessar pecados que estavam 100% da visão humana escondido. Ninguém sabia. E que eram coisas que talvez ninguém teria coragem de falar. Mas uma das pessoas me chamou muita atenção. Quando eu fui confessar, eu disse bem assim, confessar ao pastor. Pastor, eu vim para confessar meu pecado, esse, tal. E tem tempo que eu fiz, tem um prazozinho, mas eu fiz já na igreja aqui e tal. E só que toda vez que a pastora prega, parece que ela tá vendo o que eu fiz. Ela vai no ponto todo dia. Só que agora começou a se estender. Isso está na escola dominical, isso está no culto de terça, isso está no domingo, em qualquer lugar que eu vou. E eu não estou inquieto, eu fico na cadeira, parece que me machuca. E eu sei que eu não terei paz enquanto eu não confessar. Gente, ninguém sabia. Não foi revelado. Mas a palavra, ela tem esse poder. Que ela vai penetrar. Tá entendendo? Ela é maravilhosa. Quem não ama a palavra tem problema, gente.
Mais do que qualquer outra coisa em toda a sua vida, o inferno tem medo da unção, porque ela lhe dá poder para completar o seu propósito. Agora vocês entendem porque tem muito movimento contra a unção, contra o poder do Espírito Santo para esses dias? Porque o inferno tem medo, gente. Uma igreja que anda em poder, o inferno não pode ficar escondido. Demônio não pode ficar escondido, pecado não pode ficar escondido. E você vai cumprir seu propósito, que vai alcançar muita gente. Você já sabe que o propósito não tem a ver com você. Entenderam? Então o inferno tem medo da unção. Ele tem medo disso mais de qualquer outra coisa. Então o que ele vai fazer? Fazer de tudo para você não receber. Gente, isso aqui tá descendo agora, download fresco, pega aí. Por isso há tanta guerra para te abater, para você passar a maior parte da sua vida cristã choramingando porque alguém não gosta de você, alguém não te ama, alguém não te olha, alguém não te dá oportunidade, se sentindo pobre, coitado, escondido, porque aí você não busca unção. Por isso há tanto investimento do inferno em futucar sua ferida até sangrar. E quando você começa a recuperar, vem alguém, pisa de novo no dedo machucado. Igual quando você machuca o dedo, literalmente, pra você me entender. Porque pro inferno é vantajoso você ficar tendo crise após crise existencial. Crise de identidade, crise emocional. Vocês estão entendendo? É vantajoso pro inferno que você acredite que uma parte do seu cérebro é estragado. Não funciona. Você não aprende. Ah, não tem jeito, eu tenho TDAH. Pra mim não funciona. Vocês não percebem que algumas coisas estão hoje como gripe, todo mundo tem, e que não é natural, que não é normal? Porque enquanto você achar que você tem um problema e você se acomoda a esse problema, você não busca unção. Se você não busca unção, você não vive o propósito e você não incomoda o inferno em nada. Em nome de Jesus. Saia desse lugar de vítima. O diabo tem te aprisionado aí para que você não receba unção, gente. Isso, a artimanha do inimigo, ele mudou a tática. Matar publicamente atrai. Peraí, por que essa pessoa está morrendo por essa causa? Eu quero conhecer, isso deve ser muita verdade para esse cara se entregar por esse Jesus. Então vamos mudar a tática. E duas estratégias do inimigo. A primeira, convencer a igreja que o poder não é mais para os nossos dias. Que tudo que aconteceu na Bíblia ficou na era apostólica. Que acabou. Segundo, quando você tem um leve entendimento de que o poder é para o seu dia, de que Jesus faz, quando você crê que Ele faz, que Ele cura, que Ele ainda opera como operou na palavra, então Ele adoece você. Porque se você estiver envolvido nas suas emoções, sem saber quem você é, você não recebe essa unção do mesmo jeito. Êxito para o inferno. Ele continua avançando. Nós estamos com uma igreja enorme, adoecida. Por isso a gente não avança. Os planos do inferno, você fica olhando, gente, os planos governamentais a níveis nacionais e mundiais, você fica vendo como que os planos do inferno têm êxito a cada dia. E isso tem N fatores. Um deles é a desunião da igreja. E o segundo é a gente viver na nossa dorzinha e não acordar. Quando você entender que essa guerra em você, principalmente essa interna, eu não quero falar da guerra, da perseguição de alguém, eu quero falar do que está acontecendo dentro de você. Principalmente essa guerra interna, ela começa assim por causa de alguém. É porque alguém lançou uma palavra, é porque alguém foi grosso, é porque alguém não acreditou.
Começou com alguém, mas ela cresceu dentro de você. Você precisa acordar que essa guerra é aquela que Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, é contra a potestade, é contra hostes espirituais da maldade. Como que eu venço hostes espirituais da maldade? Me revestindo da armadura de Deus. É espiritual. Então eu preciso me levantar e buscar essa unção. Aleluia. É a pior guerra é essa interna. Meu Deus do céu, como ela é terrível. Isso. Olha que reflexão linda da Ângela. Hoje não tem coliseu, leões nas arenas, e sim na sua casa te aprisionando para não avançar. E é interno. Interno. Gente, meu Deus, há um poder sobre a igreja extraordinário. Quando Jesus libera o Espírito Santo, quando ele anuncia que é para os crentes ficar reunidos para receber, ele fala até receber o dínamos de Deus. É essa a palavra no original, a dinamite de Deus, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre você é um poder explosivo. O Deus que te colocou nessa terra te deu munição para guerrear, e Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então é uma igreja que ataca. É uma igreja que não recua. É uma igreja lotada, consciente do que ela carrega e que ela não precisa se amedrontar com as ameaças do inferno. Mas o que ele fez? Não dá para vencer no coletivo. Vamos de um em um. Vamos colocar picuinha em um. Vamos então desenvolver doenças emocionais, crescer isso. Vamos turbar a mente. Vamos colocar vários fatores emocionais para que a pessoa fique presa, achando que ela não é ninguém, que ela não é capaz, que ninguém a ama, que ela não serve para nada, que enquanto ela estiver ali, ela não nos dá trabalho. Estratégia do inimigo, porque ele tem medo. Oh, aleluia. Medo que você descubra a unção, que você se encha da unção, que você sabe que você é curado e lotado de unção, não tem pro inferno. Meu Deus, a hora não deixa eu avançar, gente. Senão daqui a pouco a gente está pregando. Aleluia. Aleluia. Pessoas se matam por causa dessa guerra interna. Literalmente. Pessoas se matam por causa dessa guerra interna. E gente carregando promessas avassaladoras. Promessas. Quanto maior a promessa de Deus na sua vida, mais o inferno vai vir com essa guerra. Porque prostrado no quarto escuro, você não oferece risco nenhum para o inferno. Mas posicionado e curado, pode tirar tudo. Aonde você for, a unção vem. A unção faz. Então, em nome de Jesus, saia desse lugar de vítima. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Mas saia desse lugar e vá se encher da unção do Espírito Santo. Porque o inferno não pode prevalecer. Um crente lotado. Não pode. Imagine isso aqui que a Ângela colocou. Uma multidão lotada de unção. Meu Deus do céu. Gente, imagina a igreja unida em um só propósito. Sem divisão de placa. Sem de competição de qual igreja é melhor. Todos os crentes num só propósito. Esvaziar o inferno. Satanás, a partir de hoje, você não leva mais nenhum. Imagina em cada bairro do Brasil, que é onde nós temos mais liberdade. São bairros, tem alguns bairros que são lotados de igreja. Imagina em cada bairro
todas as igrejas unidas em um só propósito, lotadas de unção. Ah, gente, não teria para o inferno. Isso é avivamento. Mas enquanto nós estivermos na nossa dor e competindo com o outro, o inferno fica avançando e a igreja não faz diferença em nada. A igreja está lotada de pessoas feridas com pessoas. Não percebendo que é a estratégia do inimigo te manter adoecido e abatido, chateado com alguém, porque aí você não percebe ele chegando. É você distraído enquanto ele avança. Para quando você acordar, já está em cima, não dá para correr, você já está encurralado. Oremos por esse avivamento. E esse avivamento não é só no sentido do poder vir, gente. É de a gente mudar a nossa visão cristã e nos tornarmos um. Nos tornarmos um. Você imagina? Gente, meu cunhado trouxe uma aula fenomenal domingo passado, na escola dominical. E o tema da escola dominical de domingo passado era a igreja e a missão. Ou a missão da igreja, mas enfim, a igreja e a missão. E ele trouxe uma pesquisa que nos chamou muita atenção. O IBGE, o censo do IBGE, em 2020, ou seja, há 4 anos atrás, constatou que no Brasil temos mais igrejas do que instituição educacional e pronto atendimento de saúde juntos. Quando se soma rede de ensino, escolas, mais postos de saúde e hospitais, somando junto a igreja, endereço de igreja, tá? Ele não está falando nem de igreja registrada, não, é endereços de igreja. Há mais endereços de igreja do que endereços de escolas e unidades de saúde. Agora me fala, como que num país onde se tem mais igrejas do que rede de ensino e rede de saúde, não há um avanço? Como? É a desunião. Porque é minha placa competindo com a sua placa. Minha placa querendo provar que ela é melhor. Minha placa achando que quando alguém sai da minha para a sua, eu perdi. Vocês estão entendendo? Isso me queima, gente. Porque a unidade da igreja é um problema. Unir propósito. Ninguém consegue, porque cada um é querendo mostrar que faz. Vocês estão entendendo? No Setembro Amarelo, quando a gente fazia os cultos parados, eu lembro que o primeiro ano a gente tentou, mandei uma carta para todas as igrejas do bairro, para o pastor, convidando, explicando a causa e dizendo que as almas ganhas ali não seria da Resgatai, seria de onde elas quisessem ir. A intenção era, salvou aqui 20 almas. Gente, deixa eu apresentar para vocês os pastores aqui. Olha, aqui tá o pastor fulano, a igreja dele fica ali. Aqui tá o pastor Beltrano, a igreja dele fica colar. Aqui tá o pastor Ciclano, a igreja dele fica lá no início do bairro. A igreja dele aqui é tal, denominação tal, essa aqui é tal, tal, tal. Escolha uma dessas igrejas para você ir. Porque para mim a alegria é a alma sair das mãos de Satanás. E se ela está firme na sua igreja, para mim é como se estivesse na minha. Eu não tenho esse problema. Isso é reino. Mas você acha que eu consegui? E lá? Local, e lá? Nunca consegui. Pelo contrário, no ano da pandemia, na reta final da pandemia, mas no período ainda fechado, a reta final do fechado, na segunda onda, nós locamos o trio pela primeira vez. Foi depois dali que a gente teve a ideia do Setembro Amarelo. E aí nós fizemos o culto móvel, porque não estava podendo ter culto nas igrejas, né? Assim, já estava tendo, mas muita gente com medo, porque na primeira fase não estava indo, continuou em casa.
muita gente assustada, a morte, parecia que a nuvem nublado era como se fosse a morte pairando, ameaçando todo mundo o tempo todo. Muita gente enlutada, né? Muitas percas, desemprego, teve muito desemprego. Então nós fomos fazer o culto móvel, que era, locamos o trio elétrico e fizemos o culto em vários pontos. Foram vários mini cultos no bairro, sabe? A gente parava, fazia o culto, seguia. Parava, fazia um culto, cantava, vinha cantando, né? Parava, trazia uma palavra. Gente, em cada ponto que parava, as pessoas começavam a sair de casa, aí chorando, gente na janela chorando. Por isso, uma coisa linda. Quem é que você acha que falou mal da gente? Pastores. Não um. Porque na visão deles, nós fizemos para nos aparecer. Para prejudicar o trabalho deles. Você está entendendo? Essa desunião da igreja, gente, é a arma de Satanás. Porque o inferno avança e a igreja não percebe. Nós temos várias pessoas com visão de reinado e não com visão de reino. Quando eu tenho a visão de reinado, eu quero manter o meu império aqui. Eu sou a rainha daqui. Venham a mim. Quando eu tenho a visão do reino, eu entendo que nós somos um corpo só. E que se eu ganhar, você ganha. Se você ganhar, eu ganho. Porque quem ganha no final das contas é o reino. Não é a placa. A importância aqui não é a placa, é o reino. Bora lá. Bora encerrar, gente. Que tá puxado hoje. Quando alguém... Nós paramos aqui, né? Falamos os 10, gente. 10, a unção é a santa presença do poder de Deus, que força a natureza do homem ser revelada, ok? 11, a unção traz luz, ok? Falamos sim. 12, a unção do conhecimento, ok. O autor vai falar das 3 prioridades da vida, que foi a marca do ministério dele. Eu não vou entrar muito aqui por causa da hora, né? Que já foi embora. Mas eu achei importante trazer alguns pontos para vocês. Infelizmente é isso aí, reino contra reino. O Espírito Santo, ele vai colocar então 3 prioridades da vida. O Espírito Santo, alguém que está andando com você. Primeira prioridade, o Espírito Santo. Segunda prioridade, o propósito, a resolução do problema para o qual você foi criado para resolver. Terceiro, a semente. Qualquer coisa que você tenha criado para gerar seu futuro. Ele trabalha no ministério dele sobre a semente. Uma das sementes, que é a mais importante, é o semear mesmo na obra de Deus. Ele vai falar como ele foi perseguido por isso, né? Que é a questão de ensinar a igreja a investir, a dar, a ofertar. E aí ele vai então voltar para a unção. A unção condena, a unção exige e a verdade corrige. Então a unção condena, a unção exige e a verdade corrige. Quando alguém ensina você a dar, que ele está descrevendo aqui, que eu estou resumindo para você, ele está descrevendo o quanto ele recebeu de cartas de ódios, ameaças de morte, porque ele começou a ensinar o povo a semear no reino. Entendeu? A ofertar. E aí ele está dizendo, quando alguém ensina você a dar, o Deus da ganância é exposto e é forçado a emergir. Então, ou seja, ele sofreu perseguição por ensinar sobre o valor da semente. Por quê? Porque nessas pessoas tinha o quê? Tinha o Deus da ganância. Então, o que ele está dizendo? A unção vai revelar o que tem no outro. Por isso haverá uma perseguição. Nesse caso, o assunto dele aqui era sobre a entrega. Então foi revelado o Deus que havia dentro desses, chamado crentes. Inclusive, muitos crentes carregam esse Deus da ganância. Carrega Mamon, né? Carrega, inclusive, o anticristo, o espírito do anticristo, que João disse que ele já estava por aí. Ok? O espírito do anticristo, só vou jogar e sair correndo, tá bom? Não vou entrar aqui não. O espírito do anticristo é que é contra dízimo e oferta. Se você é contra dízimo e oferta, saiba que a sua mentalidade é regida pelo espírito do anticristo. Ponto. Não explicarei. Como diz as meninas no grupo, joguei e saí correndo.
Então a unção, ela tem um magnetismo. Ela atrai tanto os que odeiam, tanto os que amam. Porque o que ele dizia? Ele começou a receber muita carta de ameaça, que ele está no tempo aqui de rádio e TV, né? Então no tempo também de escrita. Não era o tempo de e-mail ainda. E ele começava a pensar, por que ele ensinava isso em TV? Ele ensinava isso em rádio. E houve uma revolta. E ele começava a pensar, por que essa pessoa que é contra o que eu ensino fica me assistindo? Porque se eu não gosto de ouvir um conteúdo de alguém, eu não sigo, eu não vou ouvir, né? E então ele entendeu que a unção é um magnetismo, né? Ela atrai tanto quem ama aquilo quanto quem odeia. Então mesmo as pessoas que odiavam o assunto, que era contra, vão assistir. E realmente, para você ver pessoas montando contendas e tal, com um assunto que alguém ministrou, geralmente de internet, é alguém que não gosta da pessoa, mas se inclinou a ouvir. Gente, se eu não gosto, eu não ouço, ponto. Cada um com a sua vida. Para mim é simples assim. Então ela divide homens, forçando a avaliar a verdade. Então ela vai atrair tanto quem ama, quanto quem odeia. Porque ela vai atrair pessoas para admitir, né? Para dividir aí a verdade da não verdade. E eu quero encerrar. Aquilo que o estimula causa ira nos outros. E você já sabe que o seu propósito, ele é esse estimulante, né? Então aquilo que te estimula vai causar ira nos outros. Aquilo que agrada a Deus provoca a ira de Satanás. Deu ruim pra gente. Perseguição na terra e no inferno. Perseguição no mundo físico e no mundo espiritual. A casa não cai, porque está firmada na rocha, né? Humanamente a gente ia falar, a casa caiu, mas está firmada na rocha. Por isso, é tão essencial saber exatamente qual é o seu propósito. Quando Deus revelar o chamado dele para a sua vida, permaneça na presença dele, até que essa consciência se torne inalterável, indubitável no seu coração, ou seja, até que ninguém consiga tirar isso mais de você, tá bom? Lembrando que o seu propósito, a unção para o seu propósito, pode gerar grande condenação e desconforto nos outros. Então hoje a gente falou um pouquinho da unção, eu pulei alguns pedaços aqui porque eu sei que a hora já foi, tá bom? Nós vamos já caminhar para o nosso final, orar aqui para a gente encerrar. Antes, eu preciso reforçar vocês. A nossa conferência está quase batendo o limite das vagas, tá bom? Quase. Cremos que grandes coisas fará o Senhor nesse dia 2. Convocamos vocês a orar. A gente está fazendo uma oração só. Faz de novo, Senhor. Glorifica o seu nome de novo. Faz de novo. Só isso. Tá bom? Vem com fome de Deus. Inscrições, tá no link da bio. R$25 com o almoço, porque o evento começa de manhã, de 9 às 18, tá bom? Então teremos o almoço, R$25. R$10 sem almoço, você não quer almoçar, tudo bem, R$10, ok? Eu vou falar para vocês de um povo inteligente. Eu vi que a mulherada, gente, é águia. Que incrível. Eu comecei a receber inscrições e o comprovante de R$10 e a pessoa dizendo, pastora, eu não recebi ainda, mas eu estou mandando aqui a inscrição de R$10 para garantir a minha vaga. Saindo o pagamento, eu mando o restante, que é do almoço. Ou seja, eu estou garantindo que eu vou entrar. Porque eu dei o prazo, né? Que a inscrição com o almoço até no máximo 4 dias antes, que é para a pessoa que vai fazer, né, o restaurante se organizar, ok? Então, aí, águia demais, eu não tenho, vai que eu perco minha vaga, pera lá, eu tenho R$10 aqui a inscrição é para garantir minha vaga, daqui a pouco eu mando para garantir meu almoço. Eu achei inteligente demais, tá bom? Então, dia 2 de março é o dia, gente. Vem com fome, vem com sede, vem preparado. Vou reforçar o que eu falei ontem. Se possível, venha de longo, use short por baixo, venha com sapato confortável, tá bom? Traga um negócio para prender seu cabelo, porque vai que na hora depois do poder você tá assim, quero prender, não tem o quê. Vem preparada,
Vem preparada, tá bom? A gente vai liberar essa semana. Para quem me mandou os comprovantes, eu já tenho o contato de vocês, né? Vou mandar para vocês o cardápio da cantina. Vai haver uma cantina para uma causa que lá eu vou contar para vocês. Não é para o evento, tá bom? Vai haver uma cantina, né? Então nós teremos ali o café da manhã, será a cantina, sobremesa, o refrigerante será na cantina, tá bom? Os R$25, 10 é da inscrição, 15 é da marmita, tá bom? Não tem o refri incluso, você vem preparado. Então teremos suco, teremos refri, teremos sobremesa e teremos opções de lanche para tarde. Gente, eu sentei com a menina que organiza comigo e a gente está analisando a possibilidade de termos um pequeno intervalo à tarde. Então eu estou tentando aumentar a equipe que vai estar trabalhando para ver se é possível, né, de cura para outro tema, a gente ter ali uns 20 minutos de intervalo, que é o tempo de você correr, comprar um cafezinho, né, esticar a perna e voltar. Então é um plano nosso, que nós vamos lutar muito para fazer. Mas quando a gente vai para a área de cura, come muito tempo, né? Então é um plano, a gente vai tentar fazer, tá bom? Não é uma promessa. Tentaremos esse intervalozinho aí de tarde, que é exatamente para você dar uma esticada na perna e poder ir lá na cantina de novo. Mas se não der, você vai no final, também vai dar tudo certo, tá bom? Então, dia 2 de março, traga os enfermos. Gente, eu recebi pessoas dizendo bem assim, eu queria levar meu parente, mas meu parente não aguenta ficar sentado muito tempo. Eu queria levar o fulano, mas é desconfortável ter ele que deitar. Ô meu povo, bora lá, né? Vamos gerar fé nesse negócio? Traz o colchonete, arruma um lugar e põe deitado. Vai. Traz o puff para esticar a perna, o problema é que a perna pode ficar para baixo. Traz o puff, traz a almofada, coloca na cadeira, deixa o mais confortável possível. Gente, tiraram o telhado para descer o paralítico pelo telhado. Se os amigos daquele paralítico ficassem pensando, tadinho, queria que ele fosse lá, mas não dá para entrar, né? Como é que vai passar com essa maca, com a cama? Você tem que entender que não tinha a estrutura da cama de hoje. Pera lá. Vamos fazer o que preciso for. Não dá para ele subir, não dá nem para ele se arrastar. Nós vamos abrir o telhado. Pensa no trabalho que deu para subir aquele homem, gente. Só analisa no trabalho que deu. Amém? Então, se é para gerar fé, gere fé de verdade. Tá bom? Gere fé, venha com fome. Venha crendo. Porque o poder de Deus é para os nossos dias. Nós não temos dúvida disso. Amém? Deixa eu orar por vocês, com vocês, para a gente encerrar. Hoje é o 34º dia, estamos quase acabando, né? Estamos chegando ao fim das nossas lives, mas se Deus quiser e permitir, amanhã, 5h59, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, te louvamos, aprendemos um pouco mais hoje sobre a unção e te agradecemos pelo Senhor deixar acessível a nós, Senhor. Pai, que esse povo que ficou hoje aqui até agora saia daqui cheio de fome da Tua presença. Que ele já sinta, Senhor, fluir da Tua presença e que queira mais de Ti. Que nós possamos ser carregadores da unção, carregadores do fogo nesse tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Bora pro nosso print. Me marcam lá, tá bom? Que eu vou estar repostando vocês. Fizeram? Então, gente, até amanhã, se o Senhor permitir, tá bom? Quando orar, lembra de nós. Compartilhe, inclusive, as lives já estão quase todas no YouTube, tá bom? Estamos subindo elas lá para a organização de vocês. Então, em breve, eu já começo a tirar hoje de trás para frente, não, de frente para trás, né? As primeiras para as últimas, eu já começo a tirar hoje daqui. As que já estão lá no YouTube, lá vai ficar melhor para você se organizar, para você acelerar, para você encontrar e ver de novo. Eu sei que aqui fica meio perdido, porque na hora que você rola o feed não dá para ver os temas, né? Você tem que clicar para ver o tema, então acaba atrapalhando. E lá você já vai conseguir, eu queria ver sobre o tema tal, tá lá para você ver, tá bom? Beijos, até amanhã, se Deus quiser, que o Senhor te dê um bom dia, um dia próspero, abençoado, cheio de comunhão e saúde, no nome de Jesus. Tchau, meu povo, até amanhã.